Então, vamos começar, né? Que está todos com compromissos, com os horários. Boa tarde, né? Já quase boa noite. Cumprimento a todos. Servidores aqui presentes, desde já agradecendo a presença de vocês, porque este trabalho só se justifica com a presença de vocês, com o engajamento de cada um de nós, magistrados, servidores e todos que trabalham nessa casa. A minha palavra é apenas para explicitar o seguinte: faz parte do planejamento estratégico deste tribunal a melhora da vida, não só da organização, mas, sobretudo, da vida profissional, da saúde e da qualidade de vida dos magistrados e dos servidores. E para que nós possamos conhecer a realidade e possamos planejar efetivamente, buscar um plano ou criar uma política, ou criar um projeto para que nós possamos melhorar essa nossa vida profissional, não só em termos de saúde, mas em termos de relacionamento, porque é este relacionamento, é esse dia a dia no nosso trabalho que vai refletir no nosso bem-estar, né, ou no nosso mal-estar. Sem conhecer efetivamente o que acontece no tribunal, o que acontece em cada gabinete, o que acontece em cada vara, o que acontece em cada sala de sessão, em cada sessão, nós não poderemos, então, partir para uma coisa mais efetiva. Então, a razão de ser dessa nossa reunião é exatamente isso, que neste mês de abril, nós vamos fazer um levantamento das condições de bem-estar e de mal-estar no trabalho dos magistrados, dos servidores, dos terceirizados e estagiários, enfim, de todos aqueles que participam da nossa vida. Isto como? Através da aplicação de uma ferramenta ou de um instrumento que é denominado como inventário de avaliação da qualidade de vida do trabalho. Esse inventário é um instrumento de pesquisa que foi desenvolvido e validado pela UNB, e especificamente para o setor público brasileiro. Então, não tem nada a ver em compararmos a nossa vida aqui dentro, o nosso trabalho aqui dentro com a empresa A, B ou C. A importância desse trabalho, desse inventário, dessa pesquisa, é exatamente porque foi desenvolvido com vista no setor público, quer dizer, atendendo a nossa realidade, né, e a nossa vida aqui dentro. E essa pesquisa que vamos implementar, que vai ser desenvolvida e que depende da participação de todos nós, magistrados e servidores, ela vem exatamente buscar, né, pesquisar esse nosso bem-estar, procurar saber do reconhecimento, do crescimento profissional de cada um de nós, como estão as nossas relações socioprofissionais de trabalho, isso de acordo com a percepção do magistrado, de acordo com a percepção do servidor. Então, nós precisamos conhecer e monitorar a percepção dos indivíduos que aqui vivem, porque o seu trabalho tem um impacto profundo sobre a saúde de todos nós. No encerramento desse trabalho, já deixo a cargo do doutor Geraldo, e ele vai dar mais ou menos, mostrar para vocês o que acontece, porque a sensação que nós temos é que nós vivemos numa redoma, que aqui é tudo muito, muito diferente do que acontece lá de fora. Então, o doutor Geraldo, que é o nosso diretor de saúde, vai apresentar para vocês o que realmente acontece no nosso meio, o que os nossos colegas, o que os nossos servidores vêm sofrendo ultimamente. Então, nós precisamos de ter essa percepção, né, do que o trabalho é o impacto na nossa vida, para que a gente possa organizar alguma coisa, planejar, diagnosticar e depois planejar um programa de qualidade de vida para que a gente possa melhorar. Isso é a obrigação da instituição, é a obrigação do administrador, esteja ele em qualquer posição que seja. Então, esta pesquisa será desenvolvida agora no mês de abril. Esses dados serão coletados, serão analisados exclusivamente pelo grupo de pesquisa da UNB, que vai levar à frente esse trabalho. E a minha presença aqui se deve não só para trazer essa notícia a vocês, mas para apresentar o professor, o doutor Mário César Ferreira, que é o criador deste instrumento. Ele vai dar essa largada, né, professor, com esse trabalho hoje,
mostrando qual é o método, como é que esta ferramenta funciona e o porquê da sua excelência e o porquê que nós escolhemos em optar por aplicar aqui este inventário. O professor é autor, né, deste método, dessa ferramenta. Ele é coordenador do grupo de estudos de ergonomia aplicada ao serviço público do Instituto de Psicologia da UNB, com vasta experiência específica e única aqui no Brasil. É tem pós-doutorado em ergonomia na atividade aplicada à qualidade de vida no trabalho pela Universidade Sorbonne, em Paris, autor do livro Qualidade de Vida no Trabalho, que traz uma abordagem centrada no olhar dos trabalhadores, editado pela editora Paralelo. Pesquisador, com linhas de pesquisa na área de qualidade de vida no trabalho e na área de ergonomia aplicada ao serviço de atendimento ao público. Ontem nós ouvimos o professor e saímos daqui efetivamente convictos de que nós estamos numa linha certa em poder fazer esse trabalho e que será um trabalho diferenciado, muito diferente de tudo aquilo que nós temos praticado até então. Então, eu queria pedir a colaboração de todos, de cada um de vocês, com o seu colega do lado, né? Com o seu colega de sessão, de gabinete, de vara, para que nós possamos, então, dar esses dados para que o tribunal possa implementar medidas, ainda que seja a longo prazo, a médio prazo ou num breve espaço de tempo dentro do que for possível. Então, é importante a participação de cada um de vocês, como de todos os magistrados. Nós estamos empenhados junto aos colegas, né, aos desembargadores, aos juízes de primeiro grau, e sabemos que teremos uma resposta efetiva da realidade do que acontece nessa casa, porque nós passamos a maior parte dos nossos anos, ou pelo menos dos melhores anos da nossa vida útil no trabalho. Então, é importante que isto hoje seja avaliado e que nós possamos, então, conduzi-lo da melhor forma possível. Então, eu passo a palavra ao professor e doutor Mário César Ferreira, que vai ser o condutor desse instrumento, e já tivemos com ele ontem e vou pedir licença a vocês para me ausentar devido ao trabalho no gabinete. E o doutor Geraldo, então, fechará essa reunião apresentando alguns dados, do que acontece agora e do que nós estamos pretendendo levar à frente. Então, muito obrigada e que vocês tenham uma boa tarde com o professor. Obrigado, presidente. Ao cumprimentá-la, eu gostaria de estender o cumprimento a todos os presentes, os magistrados, os servidores, os terceirizados e estagiários. Uma saudação especial para todos aqueles que nos acompanham através da TV TRT, né, e que certamente também vão ter oportunidade, se for o caso, até de enviar questões. Eu penso que talvez seja possível também no momento do debate. Gostaria de registrar também a nossa satisfação e a nossa felicidade de poder estar operacionalizando essa parceria entre o nosso grupo de pesquisa na Universidade de Brasília e o TRT, um dos mais importantes tribunais da Justiça do Trabalho no Brasil. Eu preparei uma apresentação para vocês que vai fornecer uma visão panorâmica do nosso projeto, quais são as suas características, qual é a abordagem que a gente adota, enfim, que produtos ele vai gerar, para que vocês possam, então, ter, a partir dessa visão panorâmica de conjunto, colocar perguntas, eventuais dúvidas no momento do debate. Vocês estão conseguindo ver bem lá no final, todo mundo? Bom, o título, então, dessa apresentação é Diagnóstico Político e Programa de Qualidade de Vida no Trabalho no TRT de Minas Gerais. Eu estruturei essa apresentação em 3 principais objetivos, onde estão agrupados os argumentos. Quero muito rapidamente apresentar o perfil do grupo de pesquisa que está conduzindo o projeto de QVT aqui no tribunal. Parte do perfil a senhora presidente já o fez. Em seguida, vou contextualizar a temática de qualidade de vida no trabalho, que a sigla é QVT, e o descompasso do que nós chamamos de enfoque hegemônico com o que pensam os trabalhadores sobre essa temática à luz dos resultados de pesquisa que nós temos feito nos últimos anos. E vou, portanto, concluir essa minha apresentação caracterizando a abordagem de QVT de viés contra-hegemônico que orienta, portanto, toda a condução do projeto aqui no tribunal.
Bom, eu sou psicólogo de formação, tenho uma especialização em psicologia social, mestrado em psicologia, doutorado em ergonomia também na França e, mais recentemente, fiz um pós-doutorado em ergonomia aplicada à qualidade de vida no trabalho pela Universidade de Paris 1, Sorbonne. Atualmente, eu sou professor associado no Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e também sou pesquisador do CNPq, num projeto que vai até 2014, intitulado Qualidade de Vida no Trabalho no Contexto das Organizações Públicas Brasileiras, validando uma abordagem em ergonomia da atividade. E lá no Instituto coordeno o grupo de estudos e pesquisa em ergonomia aplicada ao setor público, cuja sigla é ErgoPublic. Eu queria apresentar também para vocês a professora Carla Tiloga, eu acho que a Carla poderia se levantar, ela se encontra aqui, né? Ela é psicóloga, tem mestrado em psicologia, doutorado em psicologia social e do trabalho das organizações. Atualmente, Carla é professora adjunta lá no Departamento de Psicologia Social e do Trabalho, do Instituto de Psicologia da UNB, instrutora na área de gestão de pessoas da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, e também integrante do nosso grupo de pesquisa. A professora Carla será responsável pela coordenação acadêmica desse trabalho. Outro membro integrante da nossa equipe é o Rodrigo Ferreira, ele é administrador pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, também tem mestrado e atualmente faz o doutorado lá no nosso programa. E também é professor no Departamento de Administração da Universidade. E, finalmente, a quarta integrante do nosso grupo é a Verusca, também administradora, especialista em gestão de negócios e turismo, especialista em gestão universitária, tem mestrado, está fazendo doutorado conosco lá também, e é técnica da Universidade de Brasília, professora no curso de administração e integra também o nosso grupo de pesquisa. Esses são os 4 integrantes da equipe da universidade que está participando desse trabalho. O nosso grupo de estudos e pesquisa em ergonomia aplicada no setor público, o ErgoPublic, né? Ele foi fundado em 1998, então, portanto, nós temos 15 anos já de trabalho na área de pesquisa. Dentro da universidade, nós estamos vinculados ao Instituto de Psicologia, lá tem um Departamento de Psicologia Social do Trabalho, e estamos especificamente no núcleo chamado Ergonomia da Atividade, Cognição e Saúde. Os objetivos do nosso grupo é realizar estudos e pesquisas, proporcionar formação teórico-metodológica na abordagem da ergonomia da atividade, tanto na graduação quanto na pós, e responder às demandas sociais e governamentais do campo da saúde e trabalho, especialmente do setor público, do setor governamental, e esse trabalho que nós estamos fazendo aqui ilustra bem esse objetivo. Fazem parte do grupo alunos de doutorado, de mestrado, de iniciação científica na graduação e também técnicos do Serviço Público Federal. As nossas linhas de pesquisa são qualidade de vida no trabalho, trabalho, saúde e risco de adoecimento e também os chamados programas de preparação para a aposentadoria. O projeto de pesquisa do qual se vincula esse trabalho é um projeto financiado pelo CNPq, intitulado Qualidade de Vida no Trabalho no Contexto das Organizações Públicas Brasileiras, validando uma abordagem em ergonomia da atividade para diagnóstico e monitoramento. E temos um site para quem estiver interessado em ter mais informações do nosso grupo, esse é o site. Bom, dito isso, esse é o quem somos, né, do ponto de vista dessa parceria com o tribunal. Vamos então para o nosso segundo objetivo, as questões mais importantes da nossa fala nessa tarde. Vamos começar então contextualizando a temática de qualidade de vida no trabalho e de que modo essa visão hegemônica, aquilo que prevalece nas organizações em termos de QVT, mostra um distanciamento, um descompasso, uma discrepância com os resultados de pesquisa que nós estamos produzindo. Quando nós falamos em qualidade de vida no trabalho, nós estamos falando do quê? Por que esse é um tema atual? Esse é um tema que está na agenda das corporações e é um tema que tem aumentado enormemente o interesse de dirigentes, gestores e trabalhadores no âmbito das organizações, tanto públicas quanto privadas. Talvez um indicador claro do interesse e da atualidade de qualidade de vida no trabalho seja utilizar o próprio Google, enquanto motor de busca, que dá uma visibilidade empírica para a gente de como esse tema tem sido objeto de interesse. Se digitarmos no Google qualidade de vida no trabalho em algumas línguas, por exemplo, na língua francesa, nós vamos encontrar cerca de 6.970.000 links que remetem à qualidade de vida no trabalho. Na língua portuguesa, são 14 milhões. No italiano, 16 milhões e meio.
No espanhol, 24 milhões. E na língua inglesa, nada mais, nada menos do que 461 milhões de links que remetem a esse conteúdo. Se somarmos esses links, nós chegamos aí a quase meio bilhão de links que remetem a esse conteúdo. Então, se trata, a rigor, de algo que está na agenda, um tema contemporâneo no limiar do século XXI. E a que se deve esse interesse? Por que QVT tem sido cada vez mais um objeto de interesse de diferentes protagonistas? Nós poderíamos, então, recuperar aquilo que está na origem, digamos, do interesse pela própria qualidade de vida no trabalho. Se a gente faz uma análise da literatura científica, dos resultados de estudos e pesquisa, nós vamos constatar que os impactos da chamada reestruturação produtiva, aquilo que está acontecendo no mundo do trabalho nos últimos anos, em especial da década de 90 para cá, que são impactos negativos, altamente preocupantes e que está na origem, portanto, do interesse para a qualidade de vida no trabalho. De modo muito sintético e resumido, um grupo de indicadores ou de impactos negativos estão relacionados ao próprio trabalho, à própria produção. Eles aparecem sob a forma de erros, de retrabalho, perda de material, danificação de máquinas, queda de produtividade, perda de qualidade. Um segundo grupo é o impacto sobre os próprios trabalhadores, sobre os próprios sujeitos. Então, nos últimos anos, tem crescido muito os índices de absenteísmo ou do presenteísmo. Não sei se todos sabem, mas o presenteísmo é o avesso do absenteísmo. O absenteísmo é a falta contumaz ao trabalho, e o presenteísmo é exatamente aquele servidor que não falta ao trabalho, é pontual, sai no horário, no entanto, o rendimento, a performance e o desempenho dele deixa a desejar do ponto de vista de engajamento e comprometimento com o trabalho. Isso também é um problema e é uma categoria relativamente nova dentro da literatura. Os acidentes de trabalho, as doenças do trabalho. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem estatísticas amplas e confiáveis do perfil epidemiológico no serviço público brasileiro. Entretanto, os estudos que a gente tem conhecimento do ponto de vista dos resultados mostram que entre os servidores públicos, o que é mais prevalente do ponto de vista de agravos à saúde são os chamados transtornos mentais, com destaque para os casos de depressão, os chamados distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, DORT, ou as chamadas lesões por esforços repetitivos, e a chamada síndrome de esgotamento físico e mental, também conhecido na literatura como síndrome de burnout. Esses são, portanto, alguns indicadores que a gente tem acesso e que também preocupam muito do ponto de vista do bem-estar dentro das organizações. As chamadas licenças saúde, as aposentadorias precoces, os casos de rotatividade e, finalmente, algo que tem inquietado muito, e vocês devem ter acompanhado pela imprensa, o aumento dos casos de suicídios relacionados ao trabalho, com destaque para a experiência francesa. As primeiras pesquisas mostrando o perfil desses suicidas mostram claramente que há uma insatisfação enorme com as mudanças que têm ocorrido no âmbito do trabalho. O perfil dos suicidas mostra que, a rigor, são aqueles trabalhadores que têm um maior grau de engajamento, de envolvimento com o próprio trabalho. E, pela primeira vez, do ponto de vista histórico, o debate, a querela sobre o nexo entre trabalho e suicídio assumiu um patamar diferente, porque tiveram basicamente duas evidências mostrando uma relação muito forte com o trabalho. O indivíduo tirando a vida dentro do próprio local de trabalho, pulando dos prédios, ou se enforcando, no caso da França, e também deixando cartas e bilhetes cujos conteúdos se referenciavam a situações críticas do trabalho. Mensagens do tipo: não suporto mais o meu trabalho, não aguento mais a pressão. Então, o trabalho, que sempre foi sinônimo de vida e de construção da nossa espécie, tem, nos últimos anos, se transformado, infelizmente, também em sinônimo de morte, o que é altamente preocupante. Quando há problemas na produção e há problemas, impactos sobre os próprios trabalhadores, inevitavelmente, inexoravelmente, vai aparecer uma terceira categoria de indicadores negativos, e diz respeito aos próprios usuários e clientes. Ou seja, isso vai aparecer sob a forma de queixas, de reclamações, de insatisfação, no caso do setor privado, é a fidelização que está em risco, e no caso do setor público, é a cidadania que está em risco. Então, é esse
tá certo? No qual nós estamos vivendo e no qual nós nos inscrevemos historicamente, que tem levado as organizações a investirem cada vez mais em qualidade de vida no trabalho. Mas quando a gente fala em qualidade de vida no trabalho, a partir da experiência brasileira, né, a partir do Brasil, como é que tem que se caracterizado essas práticas? O que as organizações têm feito em nome de qualidade de vida no trabalho, né? O que diz esse resultado dessas experiências? Então, eu trago para vocês uma síntese muito abreviada de uma pesquisa que nós fizemos, um levantamento sobre práticas de QVT nas organizações. Isso, inclusive, virou capítulo de um livro que está aí nessa ilustração, né, e que mostra aquilo que nós chamamos de uma abordagem hegemônica, uma abordagem que prevalece, né? No fundamental, o QVT tem sido sinônimo daquilo que eu vou mostrar daqui a pouco. Nós fizemos uma amostra de conveniência, identificamos 40 sites de empresas brasileiras que atuam no campo da qualidade de vida no trabalho, a maioria absoluta delas atuando no estado de São Paulo, e os resultados desse levantamento mostram que essas empresas oferecem uma espécie de cardápio contendo fundamentalmente 10 tipos de serviços diferentes de qualidade de vida no trabalho, contendo 85 alternativas de atividades, de práticas voltadas direto ou indiretamente para a melhoria da qualidade de vida no trabalho. E se a gente coloca, portanto, a lupa e vai olhar um pouco mais de perto esses resultados, do que consiste essas práticas, esses projetos, a gente tem um resultado que é bastante interessante e que mostra, então, o que nós temos chamado de uma visão hegemônica de QVT, né? Então, nesse cardápio, um primeiro tipo de serviço que é sinônimo de qualidade de vida no trabalho, chama-se suporte psicológico, né? Aqui a gente vai encontrar atividades ou ações do tipo gerenciamento do estresse, mapa astral, oficina de relaxamento, plantão psicológico, educação para a saúde, né? Vamos encontrar uma outra categoria que é suporte físico corporal. Então, o QVT nas organizações tem sido também sinônimo de fiscal de postura, grupos de caminhada e corrida, mergulho técnico e recreativo, montanhismo. Um terceiro tipo é terapias corpo-mente, né? E aqui a gente vai encontrar ações e atividades como sinônimo de QVT, que são alinhamento energético com pedras quentes, geocromoterapia, né? Por favor, não me façam essa pergunta durante o debate, porque eu não vou saber responder bem o que é geocromoterapia. Psicoterapia breve, terapia floral química, são exemplos desse tipo de serviço. Um outro tipo de serviço é chamado as abordagens holísticas, ou seja, Reiki, Shiatsu, Tai Chi Chuan, Yoga, depois reeducação nutricional, então projetos voltados para alimentação saudável, acompanhamento individual para adultos, controle dos fatores de risco, orientação nutricional personalizada, né? Atividades culturais e de lazer, aqui QVT é sinônimo de dança de salão, ritmos, música, coletivo, passeios, viagem de integração e festas, programas de diversos tipos, de antitabagismo, de combate ao sedentarismo, de tratamento de dependência química, de voluntariado empresarial, também suporte em treinamento, o oitavo tipo de serviço que nós encontramos, coaching de saúde, estilo de vida, palestras também de várias modalidades, motivacionais, conscientização, orçamento familiar, planejamento financeiro pessoal da empresa, diagnóstico de mapeamento de necessidade, mapeamento do perfil de risco e estilo de vida dos funcionários, do funcionário e dependentes, teste de vulnerabilidade cardíaca e, finalmente, também QVT tem sido sinônimo de suporte corporativo. E aqui isso significa implantar nas empresas e organizações academias corporativas, call center de saúde, ativo e receptivo, implantação e gerenciamento de salas anti-estresse, monitoramento do absenteísmo. Então, imagino que vocês, essa diversidade e variabilidade de serviços e atividades que tem caracterizado aquilo que é hegemônico em termos de QVT dentro das organizações, né? Portanto, a pergunta que a gente precisa colocar é quais são os limites dessas práticas de QVT nas organizações. Se esse é, a rigor, o melhor caminho para se promover qualidade de vida no trabalho e alavancar as vivências de bem-estar dentro das organizações. Nós achamos que não.
Nós temos uma crítica a essa abordagem do ponto de vista dominante. E a crítica principal que nós fazemos é comparar esse pacote, ou esse cardápio de atividades do tipo anti-estresse, com uma espécie de ofurô corporativo. O que é o ofurô? Todos vocês conhecem, o ofurô é uma tina oriental, e que a gente entra, toma um banho de imersão, água quente, pétalas de rosa, perfume, e depois que a gente sai de lá, a gente sai relaxado, descansado, feliz. Então, as organizações, ao oferecerem aos servidores, aos trabalhadores, atividades dessa natureza, do tipo alinhamento energético com pedras quentes, ou mapa astral, na prática ela está promovendo uma espécie de ofurô corporativo. Porque funciona mais ou menos assim. Imaginem vocês, o servidor está lá num posto de trabalho, que não é o melhor, tá certo? A cadeira está desregulada, é muito comum no serviço público que a gente tem visto uma espécie de coabitação entre o jurássico e o moderno. O moderno é o computador, o jurássico é a mesa dos anos 60 ou 70. Então, o posto de trabalho não é o melhor. A organização, o ritmo, não é o mais adequado. As relações ou com o usuário do serviço, às vezes tem prática de assédio moral no trabalho, e vem, portanto, a organização pega esse servidor e oferece para ele uma sessão de Tai Chi Chuan, por exemplo. Leva esse servidor para uma sessão de Tai Chi Chuan e ele vai ficar lá 50 minutos. E, evidentemente, passados 50 minutos, ele vai se sentir melhor. Descansado, mais feliz, e vai ser, inclusive, com a sensação, a organização está preocupada comigo. Ela está preocupada com o meu bem-estar. Passados 50 minutos, depressão, para abusar um pouco da metáfora. E, portanto, todas as causas, as fontes do mal-estar do trabalho se reinstalam. Então, esse é um problema de fundo dos programas de qualidade de vida no trabalho, baseado em atividades do tipo anti-estresse. Então, essa visão, ou essa abordagem, nós a denominamos de... Por quê? Porque o foco dela é experimental. E aí está na mão o tema para as organizações, o trabalhador ideal, o trabalhador resiliente. É aquele que dobra, mas não quebra. É aquele que vivencia todas essas adversidades que eu mencionei há pouco, mas não adoece e nem se afasta do trabalho. Então, quando eu foco no sujeito, eu foco no indivíduo, eu busco, portanto, aumentar essa resistência física e mental do trabalhador. Essa abordagem assistencialista também tem uma outra característica. Não se mete na organização. As relações socioprofissionais, em certa medida, transfere ao indivíduo a responsabilidade pela promoção da própria qualidade de vida no trabalho. Essa abordagem assistencialista termina produzindo um efeito que tem sido muito típico, muito clássico e que aparece nos nossos resultados de pesquisa. No início, com uma atividade do tipo Tai Chi Chuan. Queria aqui abrir um parênteses que eu não tenho nada contra o Tai Chi Chuan, eu acho uma alternativa absolutamente feliz, importante, num outro contexto. O que termina produzindo é que, num primeiro momento, os servidores participam dessas atividades, há uma adesão, e, passado alguns meses, eles abandonam esses programas. E aí, os dirigentes, gestores, os técnicos que planejaram ficam com um ponto de interrogação. Por que eles abandonaram essas atividades? A gente está preocupado com eles, foi dirigido para esse público-alvo, e, no entanto, eles não estão participando mais. O que ocorre, de fato, é que nessa abordagem assistencialista se negligencia um pouco a inteligência dos próprios servidores e dos trabalhadores. O que nós temos observado é que se instala, a rigor, um sentimento de desconfiança e descrença dos trabalhadores. E aí eu faço essa analogia com aquela velhinha do bolo de aniversário, que você assopra e ela acende de novo. Quando você pega um servidor
e coloca ele numa sessão de Tai Chi Chuan, de algum modo o estresse desaparece momentaneamente e depois ele volta a se reinstalar, né? E os servidores, então, os trabalhadores, começam a cair a ficha, a se dar conta, a tomar consciência de que, em certa medida, não estão levando muito a sério as causas primeiras do mal-estar que eles vivenciam nos ambientes de trabalho, né? Essa abordagem assistencialista termina, sem pretender, produzindo o avesso daquilo que pretendia. Gostaria de ter servidores mais motivados, reduzir os índices de adoecimento no trabalho e, portanto, as despesas com assistência, e termina a médio e longo prazo produzindo um aumento desses indicadores, né? Essa abordagem assistencialista, ela é hegemônica, como eu já disse, e ela tem, portanto, dois traços bem característicos. Ela é de natureza compensatória dos desgastes vivenciados pelos trabalhadores, e o grande problema dela, problema de fundo, é que ela é paliativa. Ela não atua nas causas do mal-estar no trabalho. Bom, então não é dessa qualidade nos referindo, tá certo? Ou seja, a concepção e abordagem que vai presidir o projeto de QVT aqui no tribunal se filia a uma outra perspectiva, a um outro olhar. Que olhar é esse? E aí nós vamos recuperar os dados de pesquisas essenciais que nós temos feito no serviço público federal, né? Já fizemos esse projeto em algumas organizações do Poder Judiciário, fizemos no STF, fizemos na Justiça Federal da Primeira Região, na própria 10ª da Justiça do Trabalho, fizemos no Tribunal de Contas do Distrito Federal e estamos terminando no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. As nossas pesquisas têm mostrado de modo muito que essa abordagem assistencialista, ela se distancia, ela revela do que pensa. Isso se apoia em um resultado fundamental, e essa, inclusive, vai ser uma das perguntas que vai ser feita aqui no diagnóstico, que diz respeito ao que é qualidade de vida no trabalho. Quando a gente pergunta a quem trabalha, aos servidores, aos trabalhadores, o que é qualidade de vida no trabalho, eu estou trazendo aqui para vocês resultados de 8.505 sujeitos que responderam essa pergunta nos nossos questionários, nós vamos encontrar fundamentalmente os seguintes elementos de resposta. Eles dizem: qualidade de vida no trabalho é quando o trabalho é fonte de prazer. É quando o trabalho o tempo que se passa no trabalho é um tempo valioso de vida. Quando as condições de trabalho são adequadas. Quando as relações socioprofissionais são saudáveis. Quando há oportunidade de realização profissional e quando há reconhecimento e crescimento profissional. Esses são os fios que tecem o conceito de qualidade de vida no trabalho a partir da ótica de quem trabalha. É isso que dizem, no essencial e no fundamental, os resultados das nossas pesquisas, que estão na segunda edição do meu livro, que eu acabei de lançar, cujo título é Qualidade de Vida no Trabalho, uma abordagem centrada no olhar dos trabalhadores. Inclusive, trouxe 2 exemplares para fazer um sorteio aqui entre vocês. O que chama atenção? A gente não vê Tai Chi Chuan, a gente não vê yoga, a gente não vê ginástica laboral, embora a ginástica laboral tenha uma dimensão positiva, importante. Os trabalhadores vão tocar nas questões que são fundamentais para o bem-estar no trabalho. Eles tocam, portanto, naquelas questões que estão na origem, nas causas mais profundas das vivências nos ambientes de trabalho. É, portanto, este paradigma que eu no trabalho. QVT, no TRT de Minas Gerais, tem que se apoiar, tem que ter como âncora o que pensam os trabalhadores, quem trabalha no TRT, o que é qualidade de vida no trabalho. Essa tem que ser a principal referência para se pensar um projeto, um programa que tenha sustentabilidade, que tenha durabilidade, que tenha perspectiva de vir para ficar e que não seja um modismo. Portanto, o conceito que nós adotamos, utilizando qualidade de vida no trabalho, é um conceito que engloba 2 perspectivas interdependentes, ou 2 dimensões que se comunicam. É muito importante explicitar isso, porque se fala muito de qualidade de vida no trabalho, mas não se define. Se vocês abrirem a literatura, consultarem os textos especializados,
é muito comum a gente não encontrar a definição do que é QVT. Então, é por isso que QVT se transforma numa espécie de guarda-chuvas, que cabe tudo, que se faz tudo em nome de qualidade de vida no trabalho. No nosso projeto, ou na nossa abordagem, o conceito que nós adotamos engloba, portanto, essas duas perspectivas. Isso está num verbete que eu assino no dicionário Trabalho e Tecnologia, editado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A primeira ótica é QVT definida a partir de dirigentes e gestores, portanto, uma dimensão mais organizacional. Então, QVT deve ser um preceito de gestão organizacional que se traduz por normas, diretrizes e práticas que visam a promoção do bem-estar individual e coletivo, o desenvolvimento pessoal dos trabalhadores e o exercício da chamada cidadania organizacional. A segunda ótica é a ótica dos próprios trabalhadores servidores. Né? Aqui, QVT se transforma, portanto, em sinônimo das representações que estes constroem da organização na qual estão inseridos, indicando o predomínio de vivências de bem-estar no trabalho, de reconhecimento institucional e coletivo, de possibilidade de crescimento profissional e de respeito às características individuais. Esse conceito, essa abordagem, essa visão de QVT que orienta, portanto, todo o projeto. Para resumir, né, fazer um diálogo entre essa visão mais teórica com resultados empíricos que a gente tem obtido em qualidade de vida no trabalho, eu apresento aqui para vocês uma fala de alguém em um dos nossos diagnósticos, que ao ser perguntado o que é qualidade de vida no trabalho, escreveu simplesmente o seguinte: QVT é chegar feliz e sair feliz do trabalho. Vir para o tribunal, passar o tempo aqui, chegando feliz e saindo feliz, portanto, seria o cenário melhor dos mundos. Né? E essa é uma definição absolutamente bem simbólica, né? Bem resumida e muito feliz de definir qualidade de vida no trabalho. Bom, dito isso, então, a título de contextualização mais geral sobre o tema qualidade de vida no trabalho, eu quero, portanto, começar a concluir essa minha intervenção, mostrando agora para vocês de modo mais detalhado a abordagem de QVT e como é que o projeto vai ser conduzido, as características aqui no próprio tribunal. Né? Bom, o objetivo geral do projeto de QVT do tribunal é conhecer os terceirizados e também estagiários, né, sobre a qualidade de vida no trabalho, com base nas representações que estes manifestam sobre o bem-estar e o mal-estar no contexto de trabalho no TRT de Minas Gerais. Né. Os objetivos específicos do projeto são os seguintes: identificar os aspectos que tecem o conceito de QVT sobre a ótica dos servidores e colaboradores, servidores, magistrados, terceirizados e estagiários, conhecer como as possibilidades de crescimento profissional e aquilo que nós chamamos de elo trabalho-vida social. Mapear as fontes tanto de mal-estar quanto de bem-estar no trabalho e, com base nisso, ter, então, a referência principal para se pensar tanto política quanto programa. Então, nós precisamos de uma ancoragem só cientificamente confiável, com rigor científico, para que a gente possa, então, pensar uma política e um programa no sentido de atacar aquilo que deve ser apontado como negativo e que precisa ser melhorado no tribunal, bem como consolidar aquilo que é positivo e que vai certamente ser apontado no diagnóstico. Bom, para fazer isso, nós vamos utilizar um inventário, que é um inventário do tipo Likert, né, de concordância, de 11 pontos, de 0 a 10, né, e qualitativa, ou seja, tem 4 questões abertas que no conjunto, né, tanto a parte quantitativa e qualitativa, permite conhecer com rigor científico o que pensam os respondentes sobre a qualidade de vida no trabalho em uma dada organização. Trata-se de um instrumento científico, portanto, validado, ele mensura, ele mede aquilo que ele se propõe, né, e que foi desenvolvido com base em diversas pesquisas pelo nosso grupo na Universidade de Brasília. Ele tem fundamentalmente 4 utilidades. A primeira é realizar um diagnóstico rápido, com rigor científico, de como os trabalhadores avaliam a QVT na organização na qual eles trabalham. Né? Por que é rápido? Porque tem
uma versão digital, que é a versão que vocês vão poder ter acesso e responder. A segunda utilidade é mapear indicadores perceptivos de QVT, que auxiliam na gestão do programa de QVT, gerar subsídios fundamentais, tanto para a concepção da política, quanto do programa de qualidade de vida no trabalho. Quero destacar aqui essa diferença conceitual que a gente faz entre política e programa. Política, na verdade, deve ter uma vocação de política de Estado, deve explicitar os princípios, os fundamentos e o próprio conceito de qualidade de vida no trabalho, enquanto que o programa ele traduz os projetos, as ações, aquilo que precisa ser operacionalizado para a própria promoção da qualidade de vida no trabalho. Nós brincamos ou utilizamos a analogia de que política tem que ser política de Estado, tem que ter durabilidade, tem que se inscrever nos normativos, tem que ser para além dessa gestão e da outra, tem que sobreviver no tribunal, enquanto que o programa é a política de governança, está mais inscrito e filiado à atual direção e gestão do tribunal. E, finalmente, a quarta utilidade é monitorar longitudinalmente a evolução da QVT na organização. Espera-se, portanto, após o diagnóstico e após a formulação da política e implantação do programa, que a realidade mude no tribunal, mude positivamente. Portanto, daqui a 1 ano, 2 anos, nós podemos voltar a aplicar o mesmo inventário e comparar os dois resultados, para verificar que mudanças efetivamente aconteceram. Então, essas são as 4 utilidades do inventário. A parte quantitativa, eu vou detalhar um pouquinho para vocês, que eu acho que é muito importante para vocês entenderem o próprio projeto. Ele é constituído de 5 fatores que estruturam conceitualmente a QVT de viés preventivo sobre a ótica dos respondentes. Então, tem um primeiro fator que vai captar a percepção dos respondentes, dos participantes, sobre as condições de trabalho. Depois, um grupo de questões que vai avaliar a organização do trabalho. Depois, as relações profissionais, reconhecimento e crescimento profissional e o elo trabalho-vida social. Vamos ver mais de perto quais são os elementos que compõem cada um desses fatores. Então, vocês vão ter um conjunto de itens que vão captar as percepções relativas às condições físicas. Então, como é que está sendo avaliado o local, o espaço, iluminação, temperatura. As condições materiais, instrumentais, equipamento, mobiliário, posto, suporte, se tem apoio técnico para realizar o trabalho e que influencia tanto a atividade, portanto, pode colocar em risco a própria segurança física. Esse fator dentro do inventário é constituído de 12 itens, ou seja, 12 afirmativas, a partir das quais o indivíduo vai expressar o seu grau de concordância. Eis aqui um exemplo: o local de trabalho é confortável. O segundo fator é a organização do trabalho. Aqui o instrumento vai captar como é que está sendo percebido a organização do trabalho em termos de tempo, prazo, pausa, a organização do trabalho do ponto de vista do controle, fiscalização, pressão, cobrança, traços da tarefa, ritmo, repetição, se há sobrecarga, e a prescrição do trabalho em termos de normas que influenciam a atividade de trabalho. Vejo aqui um exemplo já adaptado à realidade do tribunal. No TRT de Minas Gerais, as tarefas são repetitivas. O indivíduo, em face dessa afirmação, ele vai se posicionar com o seu grau de concordância. O terceiro fator vai examinar e investigar as relações. Ou seja, como é que estão sendo percebidas as relações com os pares, ou seja, os colegas de trabalho, se existe ajuda, harmonia, confiança, as relações com liberdade, conclusão de tarefas, a comunicação, se há expressão, se é um ambiente harmonioso, marcadas por conflitos nos ambientes de trabalho. Eis aqui um exemplo desse fator. É comum o conflito no ambiente de trabalho. O quarto e penúltimo fator trata de... Aqui nós vamos avaliar como é que os respondentes estão percebendo o reconhecimento do trabalho do ponto de vista existencial, institucional, realização profissional, se a dedicação doada ao trabalho está sendo objeto de reconhecimento, do resultado que foi alcançado pelo trabalho, se há perspectiva de crescimento profissional, oportunidade, incentivos, equidade, criatividade, desenvolvimento que influenciam a atividade de trabalho. Esse fator é constituído de 14 itens. Exemplo, sinto-me reconhecido pela instituição onde trabalho. E, finalmente,
O quinto e último fator é o elo trabalho-vida social, e aqui nós vamos captar como é que está sendo percebido as representações sobre a própria instituição, portanto, o tribunal, como é que se percebe o próprio trabalho, né, se é fonte de prazer, de bem-estar, a questão do zelo relativo ao trabalho, tempo passado no trabalho, sentimento de utilidade, reconhecimento social e as analogias com a vida social, né, que nos interessa também ver o capital, investigar como é que o indivíduo está vendo o trabalho dele no tribunal em relação às outras esferas da vida, seja com a família, seja com os amigos. Eis um exemplo, né? Sinto-me mais feliz no trabalho que em minha família. Então, essa é uma das afirmações que o respondente está sendo convidado a expressar o seu grau de concordância. E, finalmente, a parte qualitativa do nosso inventário é constituído de 4 perguntas que são fundamentais. A primeira delas é, chama a atenção de vocês que o modo pelo qual essa pergunta está sendo formulada é no sentido de captar uma definição mais universal, mais abstrata, né, de qualidade de vida no trabalho. Ela não está sendo formulada, na minha opinião, qualidade de vida no trabalho no TRT, mas qual é a visão de QVT no sentido mais geral, mesmo sabendo que vai influenciar enormemente a resposta, as representações, as vivências que cada um de vocês tem sobre a própria qualidade de vida no trabalho. A outra pergunta aberta é a seguinte: quando no TRT causa mais bem-estar? A terceira pergunta, que é o avesso dessa segunda, quando penso no meu trabalho, me causa mais. E, finalmente, a quarta questão é uma questão livre, aberta, destinada ao indivíduo colocar os comentários e sugestões que ele tem do próprio diagnóstico, é espaço de fala livre, aberto, né? E isso responde, em geral, a uma necessidade muito comum em situações de diagnóstico dessa natureza, em que o participante diz, puxa vida, perguntaram um monte de coisa e aquilo que eu queria falar não foi perguntado. Então, com essa questão aberta, ele tem a oportunidade, então, de expressar e colocar algo que ele sinta necessidade. Como é que nós tratamos esses dados? Os dados quantitativos é feito um tratamento com um pacote estatístico utilizado em ciências sociais, é o SPSS. Ele vai nos ajudar a produzir médias, desvio, padrão, frequências, né, em termos de resultados. E vai nos auxiliar também a estatística inferencial para fazer análise de covariância. Ou seja, considerando as variáveis de perfil demográfico e profissiográfico dos respondentes, verificar se há uma percepção diferenciada em função dessas variáveis. O fato de estar lotado em tal lugar está se percebendo de modo mais crítico a qualidade de vida no trabalho. O fato de ser homem ou mulher, escolaridade, enfim, todas as variáveis a gente pode cruzar. Em relação à parte qualitativa, né, do nosso diagnóstico, nós utilizamos um aplicativo francês, um software francês chamado Alceste, que faz análise de conteúdo e identifica os núcleos temáticos estruturadores do discurso e permite, então, ter um rigor no tratamento dessa parte empírica que, tradicionalmente, em pesquisa, é muito difícil de ser tratado com uma certa rapidez. Então, é um software já bem utilizado e bastante pertinente e adequado para os objetivos da nossa pesquisa. Então, essa é a visão global, né, do nosso projeto de qualidade de vida no trabalho e a responsabilidade nossa pela coordenação acadêmica, né, da condução, junto com a equipe do TRT, com um grupo de trabalho do TRT. Eu gostaria, portanto, de concluir essa apresentação enfatizando alguns aspectos que nós julgamos absolutamente fundamentais. Primeiro, qualidade de vida no trabalho, na nossa ótica, não se decreta. Né? Qualidade de vida no trabalho é um processo de construção social, de diálogo coletivo, de decisões e ações nos ambientes de trabalho. E o papel do Estado brasileiro como empregador requer promover a cidadania no interior das repartições públicas, e isso se faz com o QVT com foco nos servidores, nos magistrados, nos terceirizados e nos estagiários. Né? Nós estamos convencidos de que quanto mais houver qualidade de vida no trabalho no tribunal, mais isso deve se repercutir positivamente para os próprios usuários do serviço do tribunal. Tá?
e, portanto, isso contribui enormemente para alavancar a própria missão institucional do tribunal. Eu queria, finalmente, concluir, fazendo rapidamente uma publicidade para vocês, a rigor um convite, da segunda edição do nosso Congresso de Qualidade de Vida no Trabalho, que vai se realizar em Brasília, no período de 28 a 30 de agosto próximo, um evento baseado todo em perguntas, as pessoas, os conferencistas vão lá para responder perguntas. Eis aqui um exemplo. Existe um perfil gerencial mais compatível com a promoção da QVT nas organizações públicas? Então, especialistas vão lá para responder e, evidentemente, debater com os participantes. Então, é foco de QVT pensando o setor público brasileiro nas 3 esferas e nos 3 poderes da República. Eu queria, portanto, agradecer a atenção de vocês, a presença de vocês e, sobretudo, enfatizar a importância da participação de cada um nesse diagnóstico. É uma oportunidade valiosa para que cada um diga sobre qualidade de vida no trabalho e que, a partir daí, se forneçam as bases para a gente repensar coletivamente essa questão dentro do próprio tribunal. Lembrando que há questões que, portanto, podem ser institucionalmente encaminhadas dentro do limite de recurso, dentro das possibilidades. Lembro que tem muitas questões em QVT que não implicam em grande dispêndio financeiro, né? São mudanças possíveis. E há outras questões, portanto, dirigentes e gestores devem ter o compromisso de encaminhar para as instâncias correspondentes àquilo que for possível. Eu queria que a Carla viesse para cá também, para a gente abrir agora, então, para o debate, para as perguntas, mas antes eu queria, portanto, fazer aqui Pode vir, Carla. Fazer rapidamente aqui um sorteio a partir de um critério... Exato. Eu tenho um outro... Eu posso tentar um outro jeito. Se não funcionar, a gente vai para a lista. Então, a gente pensou, como eu não os conheço, né, um critério que a gente, discutindo com a Carla, que adotamos para fazer o sorteio desses 2 exemplares, seria perguntar quem é que nasceu em fevereiro para esse primeiro. Vamos lá, levanta o braço. Quem nasceu em fevereiro? Temos 4, 5. Bom, você já ganhou, você já está fora, né? Não? Então agora eu vou chutar. Quem nasceu no mais próximo do dia 10? Vamos lá. 9. Vem aqui, por favor. Significa que você é um atleta. Hã? Setembro? Alguém nasceu em setembro? Mais gente. Mais gente. Sinceramente, nós estamos em abril, você está em fevereiro e setembro. Vou te contar. Mas é um acaso, né? 29. 29? 29 de setembro? Olha aí, ó. Você conhece ela ou não? Não conheço. É uma feliz libriana, 29 de setembro. Funcionou, né? Parabéns, querida. Bom, infelizmente os colegas que nos acompanham não puderam participar aqui, né, desse sorteio. Estamos, portanto, à disposição de vocês para colocar perguntas, dúvidas, comentários, né? Eu e Carla estamos aqui à disposição. Acho que seria interessante o Geraldo também, talvez, falar alguma coisa, e a equipe, né? Vamos dizer uma... Eu acho. Vem, faça uma fala, né? Talvez apresente. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos aqui, né? Sei que na sexta-feira, uma hora dessa é difícil, mas parabenizar o professor Mário, né? Excelente palestra e
Eu queria fazer um link entre o que o professor Mário falou e o que tem acontecido na área de saúde do tribunal. A área de saúde do tribunal, inicialmente, ela começou com o serviço médico, né? Serviço médico odontológico. A gente era estritamente assistencialista, né? Atender as consultas, tratar doenças e trabalhando muito pouco com prevenção. E ao longo dos anos, a gente tem visto que o assistencialismo só, ele não tem levado a muita coisa. É claro, a gente precisa de tratar doenças, precisa de apagar o incêndio e as pessoas têm direito de ser tratadas. Mas muito mais do que isso, a gente tem que conseguir que elas não adoeçam, né? E principalmente não adoeçam com o seu trabalho, né? Então, nós, ao longo dos anos, todas as áreas ligadas à saúde, áreas ligadas a recursos humanos, ultimamente têm voltado todos os seus trabalhos, os seus objetivos para a prevenção de doença e melhorar a qualidade de vida no trabalho, tá? Na área de saúde, principalmente, nós fomos o primeiro tribunal do Brasil a criar um setor de saúde ocupacional, né? Então, a gente tem um setor de saúde ocupacional, com engenheiro do trabalho, com médicos do trabalho, que é um setor que trabalha praticamente em prevenção à doença no trabalho. Esse setor, atualmente, nós estamos fazendo um grande trabalho em Minas Gerais inteiro, que é o PPRA, PCMSO e avaliação ergonômica do trabalho, tá? Esse trabalho vai ser feito em Minas Gerais inteiro. É importante que o interior saiba disso. A palestra hoje está sendo em Belo Horizonte, mas está sendo transmitida, né? E o interior, a gente quer saber muito o que ele pensa, o que as pessoas sentem, como que elas estão vendo o seu trabalho, tá? Isso está sendo lançado em Belo Horizonte, mas é o tribunal. Nós temos o tribunal como um todo que a gente precisa de saber como é que anda, tá? Então é o seguinte, a saúde ocupacional está trabalhando juntamente com esse projeto de avaliação ergonômica, né? O que é? O projeto de avaliação ergonômica é trabalhar como usar um posto de trabalho, como não adoecer no posto de trabalho. Porque o mobiliário nosso é muito bom, mas não adianta somente ter um mobiliário bom. É importante que a pessoa saiba usar esse mobiliário, que ela saiba tirar dele todo o proveito que ele pode dar, tá? O trabalho de o PCMSO é um programa de controle de medicina, né? Medicina do trabalho. Esse programa tem o exame admissional, o periódico, né, que é feito anualmente. A gente até quer pedir às pessoas para que façam o periódico. É muito importante. No exame periódico do ano passado, foram diagnosticados, me parece, 2 cânceres de estômago, que é uma doença gravíssima. Geralmente a pessoa descobre, já está assim, num câncer terminal, e foi descoberto e a pessoa tratou e curou. Tá? Então, assim, uma pressão alta, tudo isso, muitas vezes a pessoa não tem sintoma nenhum. E quando ela faz o exame periódico, é descoberto, isso causa tem uma prevenção muito grande no trabalho, né, para a pessoa. Então, e avaliação ergonômica? O PPRA também, nós estamos fazendo esse trabalho, que é o engenheiro do trabalho, né, que vai aos locais de trabalho, olhar como que está a iluminação, como que está ruído, toda essa parte física do trabalho. Então, pensando, a gente está assim, atuando em várias frentes de trabalho. A psicologia nossa, como a doença mental hoje é muito prevalente no tribunal, e não só no tribunal, no mundo inteiro, a doença mental hoje é a doença que está em foco no mundo inteiro, né? As pessoas sofrem demais com isso. A psicologia nossa também tem trabalhado com um programa de acolhimento. As pessoas com doença mental têm sido cada vez mais precocemente atendidas, tá? E dado tratamento posterior a essas pessoas. O serviço odontológico nosso, nós somos um dos poucos tribunais, eu acho que 2 ou 3 que tem um serviço odontológico, tá? Nós temos um programa de odontologia preventiva. Uma vez por ano, todo mundo pode ir no dentista ou procurar a rede credenciada e dar uma olhada como estão seus dentes, como está sua boca, e o tribunal custeia todo o pagamento disso aí, tá? Outra vez falando, as pessoas têm procurado muito pouco. É um serviço, a gente tem visto pessoas com problema dentário sério e não procura, que é um programa totalmente gratuito, tá? Em Minas Gerais inteiro, dentistas credenciados para todo lado, não há problema nenhum em se utilizar, tá? O plano de saúde nosso, nós temos um plano hoje de saúde, está sendo até licitado outro agora, vamos abrir licitação para o próximo ano, tá? É um plano que contempla o servidor e o seu cônjuge. Em lugar nenhum do Brasil também, os cônjuges são contemplados. Então, o plano nosso é o mais alto nível que existe num plano. É um plano apartamento, dá direito a praticamente tudo do plano. Então, a gente tem, assim, hoje, nós somos bons tratadores de doença. Só que a gente tem concluído o quê? Só isso não tem resolvido. As pessoas continuam insatisfeitas, continuam adoecendo,
a insatisfação muito grande, isso leva a um sofrimento imenso para as pessoas, juízes, magistrados, né, e servidores. Tá? A estatística que a gente tem dos últimos 5 anos é praticamente igual ao adoecimento entre magistrados e servidores. Não temos diferença. Tá? Então, as pessoas estão sofrendo, e é um sofrimento que sofre a família, que sofre todos, né, os colegas de trabalho, diminui a produtividade e tal. Então, esse trabalho da UNB, do professor Mário, veio a calhar com o que a gente pensa. Por quê? A pessoa, ela adoecer com o trabalho, eu acho que é a coisa mais grave que pode acontecer com o ser humano. O trabalho não foi feito para adoecer ninguém, nem para desmotivar, nem chegar em casa com raiva, alcoolismo, porque o trabalho é ruim. Nós temos grande nível de pessoas alcoólatras, drogados. O tribunal é uma sociedade como qualquer outra. Então, a gente tem que, pelo menos, tentar atenuar. Agora, não cabe à área de saúde, eu tenho falado muito isso, que saúde é igual violência. Né? Violência não é caso só de polícia. Violência depende de distribuição de renda, família, religião. Antigamente, muita gente não fazia crime porque ficava com medo de ir para o inferno. Né? Hoje, ninguém acredita nisso mais. Então, esses controles sociais acabando, a violência cresceu demais. Né? E isso fica a sociedade toda querendo que só a polícia resolva o problema. É igual a saúde. A saúde ela é o final de um processo. Né? E a gente quer o quê? Interferir no meio desse processo. No início, meio, para chegar no fim, cada vez menos, a gente ter menos pacientes. Porque quando a pessoa adoece, principalmente a doença mental, ela no final já é muito grave. E dificilmente você tem um retorno, uma volta à normalidade. Tá? E adoece não só a pessoa, adoece todo o ambiente. Então, a gente agora quer o quê? Que a pessoa nos fale o que está acontecendo no seu trabalho. Como que é o trabalho de cada um? Como que é o trabalho no interior? Como que a pessoa está se sentindo ali? Porque é trabalhando nisso que vai poder mudar o que as pessoas pensam, as relações. E nós temos hoje uma garantia que essa pesquisa que vocês vão acessar é totalmente confidencial. Cada um vai receber uma senha para poder entrar, é uma senha aleatória, e isso nós vamos poder saber com toda a fidelidade, com toda a honestidade, o que está acontecendo. Para quê? Para mostrar para a administração que nós precisamos ter ações. Ações corretas, coerentes, e que a gente saiba a causa vindo das próprias pessoas. Que não adianta eu, como médico, outro diretor, outro médico, outro dentista, nós temos nossas opiniões, mas não sabemos com certeza. Tá? Então, com isso tudo, a gente quer o quê? Gente, saúde, bem-estar, qualidade de vida, é responsabilidade de cada um. É igual a democracia. Democracia, se não juntarmos todos, nós nunca teremos democracia. Então, o que a gente quer é dividir com vocês essa responsabilidade de mudar o tribunal. Mudar para melhor. Tá? Muitas pessoas me falaram, olha, gente, esse não é o momento de fazer uma pesquisa dessa. As pessoas estão tão insatisfeitas com RA, que está vindo aí, né? Corte de gratificações, aumento de carga horária, estabilidade de salário nos últimos anos, né? Eu penso o contrário, sabe? Eu acho que esse é o momento. Nós temos que discutir isso sim. Esse problema não é da doutora Deoclésia, não é meu, não é... Esse problema é nosso. Nosso. Isso não foi criado por nós. Está sendo colocado. E as pessoas estão adoecendo com isso, por falta de informação, por medo, Então, assim, eu acho que a nossa comunidade ela tem que arrumar soluções para os nossos problemas. Não vai vir ninguém de fora, Salvador da Pátria, para resolver nossos problemas. Então, a área de saúde está aberta, nós estamos aí para tentar ajudar vocês e ser ajudados, tá? E pedimos imensamente que as pessoas acessem o site, ele vai ficar aberto durante 20 dias, né, Raquel? E as pessoas, assim que recebam a sua senha, entre e responda, assim, com a maior honestidade possível. Porque só com um grande número que nós vamos ter uma resposta disso aí. Tá? Eu, antes de abrir as perguntas, eu queria apresentar o grupo. É a Raquel, nós trabalhamos em diretoria de saúde, né, Raquel? Que está participando do projeto, né? Quem mais está aí, Raquel? A Cibele, da Recursos Humanos, né? O Gustavo, engenheiro do trabalho, da saúde ocupacional. Tem mais alguém aí? Ana Paula, da Recursos Humanos. Tá. Tá ótimo. Então, é uma equipe grande, né? Eu acho que essa equipe pode, até depois, aceitar pessoas que queiram trabalhar com a gente, né, Raquel?
que eu acho que seria bom, né? E a gente, vamos pôr esse negócio para frente, tá? Vamos ver se a gente consegue ouvir, saber o que está acontecendo e dar uma resposta para isso, né? Obrigado a todos, nós estamos abertos lá a qualquer coisa, tá? Obrigado. Boa tarde, meu nome é Cristiane, eu sou assistente no gabinete do juiz convocado Oswaldo Tadeu. A questão é a seguinte, está sendo feito esse diagnóstico, iniciado o diagnóstico agora, ao mesmo tempo que está sendo iniciada a implantação do processo judicial eletrônico. E, recentemente, nós participamos de um seminário no Sindicato dos Servidores Federais de Minas Gerais, e nos foi repassada uma pesquisa realizada nos tribunais do Rio Grande do Sul sobre os impactos na saúde dos servidores com a implantação do processo judicial eletrônico. E os índices são alarmantes, são assustadores. Os níveis de transtornos mentais, depressão, problemas de coluna, de visão, são assustadores. E eu queria saber se o tribunal está ciente disso e está se preparando para isso também, porque o diagnóstico está vindo no momento prévio, né, antes da implantação generalizada do processo judicial eletrônico. Eu queria saber se o tribunal está se preparando para isso, para esses impactos na saúde dos servidores. Obrigada. Como seu nome? Cristiane, a gente sabe que todo o processo diferente e vai ser uma mudança radical, né, nesse processo, tanto na forma de trabalhar como na forma da necessidade de pessoas, né? Você vai ter, às vezes, pessoas não necessitando mais ali, o trabalho muito repetitivo, pessoas que vão poder trabalhar em casa, dinâmica do trabalho, pessoas que vão né? E a gente tem preocupado, mas não começar a falar de problemas demais, porque nós vamos tentar não acontece nada, né? Agora, porque a gente não tem uma intervenção tão específica. Intervir como? Pode. Sim, exatamente esse trabalho aqui é um trabalho de preparação para esse momento. Acho que nem precisa, né? Então, está levando em consideração também. Sim, obviamente. Olha só, ele mandou uma questão do PBRL, que você mencionou. Deixa eu dar um passo. Bom, não sou da área de saúde, não, mas a gente tem feito reuniões semanais, e o comitê, na verdade, ele foca mais especificamente a implantação do PJF. Também é óbvio que nós temos essa visão de todo nas varas que a gente já foi, a gente teve esse preocupação especificadamente para fazer uma sensibilização. O tribunal foi uma comitiva grande e a gente está justamente de escrever o projeto estratégico do projeto AE que vai incorporar a área de saúde, a área de recursos humanos. Já estamos em parceria com a JTI, com a Federação Administrativa. Tudo isso está sendo considerado e as medidas serão tomadas. Eu não conheço essa estatística que você está dizendo, mas eu tenho visitei vários tribunais e participei de muitas palestras do PJE. O processo está tendo prazo de então, assim, nós vamos ter muitos problemas e adquirir como tudo na vida. Essa interatividade que tem entre os servidores, que o processo judicial eletrônico, ele reduz essa interação entre os servidores. Será? Não sei. A gente pode continuar trabalhando todo mundo aqui, porque nós já eu fui surpreendido com essa informação.
assim, eu não sei se o impacto será também. Talvez tudo que eu considero, né? Essa coisa que a gente e a gente vai acompanhar isso também é essa Agora, eu queria de automação, de modernização, se não for bem planejado a implantação, ele potencializa os riscos de adoecimento. Então, o cuidado e as experiências, os primeiros dados que têm aparecido, estão apontando nessa direção. Ou seja, a reforma que do judiciário brasileiro, que está sendo conduzida pelo CNJ, tem uma série de aspectos muito positivos, necessários, importantes para que o Brasil melhore da prestação do serviço para os cidadãos, mas a questão de fundo é o como. Como é que se faz isso? Qual é o papel e, às vezes, dos próprios usuários nessa forma de implantação? Se isso não for cuidado, isso, evidentemente, leva ao adoecimento. Então, esse diagnóstico, ele vai bater uma fotografia, né, e vai, portanto, mostrar essa realidade, embora você sinalizou, está no início, aqui no TRT, né, e ainda a gente não tem ainda de modo mais preciso esse cenário e os efeitos que ele está sendo produzido. Mas, certamente, ele vai dar a gente já começar a pensar na prevenção, conversando já daqueles que já têm isso implantado um pouco mais tempo. Tá? Só para completar, nós temos um ato regulamentar, já tem uns 12 anos esse ato, que fala de pausa no trabalho, fala de mudança, de alternar mudanças de função, né? Essas coisas. Então, o que a gente está pensando é o seguinte, esses atos, eles têm que ser mais divulgados, sabe? Porque a gente acha que a digitação vai aumentar muito. E existe um ato. Agora, o que precisa, o Brasil, como sempre, cheio de lei, mas precisa de cumprir as leis, né? Então, nós pretendemos reforçar isso, retornar, para que pelo menos o digitador, com LER, DOT, essas coisas não aconteçam. Tá? Agora, melhorar o trabalho, igual o trabalho do professor Mário aqui, as relações das pessoas, eu acho que vai ser o grande segredo. Né? Agora, quem melhora as relações são as próprias pessoas. É isso que a gente quer criar, né? Professor, meu nome é Flávio, eu sou médico aqui do tribunal. Gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, esse grupo que o cerca e que faz esse trabalho que é tão científico, né, na área da qualidade de vida, tem algum desses membros que está focando na área de saúde pública do Brasil? Eu faço essa pergunta pelo seguinte, eu lido com jovens médicos residentes que trabalham nesses locais. Eu estou sendo um pouco inconveniente, até porque eu estou saindo aqui da área do TRT, mas eu estou curioso de saber, né, de um grupo tão capacitado como o senhor dirige, se eles têm analisado essa qualidade de vida no serviço de saúde pública do Brasil, que o senhor sabe que é catastrófico, né? E eu falo que eu trabalho com jovens médicos que vão trabalhar nessas UPAs e não têm a mínima condição de ter qualidade de vida nesse trabalho, porque eles trabalham sem recurso, né? Atendem sem equipamentos, atendem uma população carente, atendem sem nenhuma assistência desse governo, dessa corja de ladrões que está ocupando o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, e que não é de hoje, mas que tem se intensificado, que não dão a mínima atenção ao povo e nem ao servidor público. Então, eu gostaria de saber se é possível fazer um mínimo trabalho, se o senhor já pensou nisso, se é possível aplicar essa metodologia nesta saúde pública, ou o senhor, ao ver isso, acha que no Brasil é desanimante? Essa questão é muito pertinente, importante, porque também os servidores, os médicos, enfim, os profissionais de saúde que atuam, que trabalham no Serviço Público Federal, são também servidores, né? Tal qual aqueles que trabalham nos tribunais, na esfera do poder público de modo geral. A nossa experiência
de um trabalho, doutor Flávio, ela é relativamente incipiente, inicial, do ponto de vista de extensão. Nós não temos ainda um acúmulo significativo de estudos e nos falta ainda uma experiência. Nós fizemos um diagnóstico na nossa própria universidade, a Universidade de Brasília, e lá nós temos um hospital universitário. Então, tivemos uma primeira aproximação. Estamos agora fazendo uma interlocução com o pessoal do Hospital das Forças Armadas em Brasília, que também tem interesse em fazer esse diagnóstico. Mas eu estou falando de duas instituições bem específicas de saúde. O senhor está se referindo à saúde pública de modo geral, SUS, né? Eu espero que... Temos, inclusive, uma interlocução com o Ministério do Planejamento, a gente possa estender numa perspectiva de pensar também a qualidade de vida no trabalho para os profissionais de saúde. Quem cuida dessa... Isso é absolutamente fundamental. Meu nome é Augusto, sou da informática. Vocês disseram que a pesquisa será anônima, né? Disseram que vai ser distribuída uma senha. Eu queria saber o seguinte, quem que vai construir o sistema para gerar essa senha e quem que vai auditar esse sistema? Porque a partir do momento que você gera uma senha para uma pessoa, você pode associar a senha à pessoa. Então, você tem que garantir, alguém tem que garantir que isso vai ser feito. Eu queria saber quem vai construir esse sistema e quem que vai auditar. Porque até agora eu não vi garantia de anonimato. Sua pergunta é absolutamente fundamental, porque... repete teu nome, por favor. Augusto. Pergunta muito... Uma questão fundamental que é de confiabilidade. Participar? Mas quem é que garante aquilo que eu vou fazer? Quem é que garante que uma vez digitado o cuidado do sigilo. E é preciso que todos vocês vejam nessa relação, né, uma relação de confiança. Então, quem vai ter acesso é a equipe de pesquisa. Mas quem que vai construir... Calma que eu chego lá. Tá. Então, gerando códigos aleatórios, tá certo? Com base no universo de respondentes. Esses códigos, eles vão ser impressos, então não é eletrônico, não é entrar lá no site e gera mas eletronicamente. Você gerou eletronicamente. Não, gerei a base de dados, depois vai para o impresso. E depois, calma. E depois é distribuído. E depois é distribuído. Como vocês vão distribuir essas senhas? Vocês vão entregar de mão em mão? Não, isso vai ser distribuído aleatório. Vende? Ele é Augusto. Hã? Pode mudar o nome de Augusto para outra coisa. Não, ele pode falar, Raquel. Isso. Raquel, é importante você falar no microfone, porque tem um pessoal de fora que... Vai ser o quantitativo de servidores. E então, uma loja, digamos que a sua área são... Vamos colocar 30 senhas numa loja não. É como se fosse aquele papel do Alexandre, do azul. Comecei no destinatário. Coloco 30 aqui dentro, vai para sua casa e tira um. Tá. Mais simples do que... Sim, é isso que eu queria perguntar. Obrigado, Augusto. Uma outra pergunta. Deixa eu só aproveitar a sua pergunta. O site é externo, quem construiu... Não, essa parte eu já entendi. Eu queria saber da senha. A preocupação era a senha. Agora, a outra pergunta é o seguinte, a partir dessa análise dos dados que vocês vão fazer, já existe algum plano do tribunal a respeito das ações que vão ser tomadas? Exemplo, vamos supor que numa sessão todo mundo fala mal do chefe. Aí qual que seria o plano do tribunal a respeito disso? Já existe algo pensado nesse sentido? Eu falo isso pela minha experiência no STF, que vocês já fizeram pesquisa lá, eu trabalhei lá, e o que aconteceu foi bem interessante, porque foi feita uma pesquisa
não sei se foram vocês que fizeram, mas nesse estilo, né, de qualidade de vida, e em uma coordenação, eram 3 coordenações, né, uma coordenação, o resultado foi catastrófico, 80% de negativo, basicamente, né, e, consequentemente, todos os chefes caíram. Todos. Um por um caíram. Eu quero saber se existe já alguma coisa pensada nesse sentido, ou primeiro vão ser coletados os dados, analisados, apresentados ao tribunal, e então o tribunal vai pensar em alguma coisa. Eu posso falar. Augusto, na verdade, a gente não tem como pensar em nenhuma ação antes do diagnóstico, porque isso é, inclusive, irresponsável. Tá? Eu não tenho como fazer nenhuma sugestão de nenhuma mudança para você, posso fazer sugestões depois, mas sem saber o que está acontecendo. E, bom, como eu não estou partindo de confidencialidade dos dados, eu tenho que dar valor para isso. Por isso que é importante a participação na pesquisa. Eu posso ter hipóteses, cada um de vocês pode ter as próprias, em função da realidade que vivem, só que esse tribunal é muito grande, ele está no estado inteiro. Então, eu não tenho como desenvolver uma ação, principalmente se eu estou pensando numa ação em termos de política sustentável, de longo prazo, e de um programa que vai ter validade aí por algum tempo, eu não tenho como pensar nisso sem resultado diagnóstico. Tenho experiências anteriores, né, que me dizem que existem caminhos possíveis para fazer isso, mas o Geraldo bem colocou. Também é uma coisa que vai partir da equipe da universidade. A gente tem suposto saber, mas é importante a participação de cada um de vocês, porque vocês conhecem melhor a realidade. Então, a nossa experiência nos diz que, com base no resultado dos 5 fatores quantitativo, das 4 questões abertas que vão ser tratadas depois, geralmente as sugestões já se encontram lá dentro. E aí é com base nelas que a gente vai trabalhar junto com a equipe para construir política e programa. Lembrando que, quando a política for construída, ela vai para consulta pública. Então, os trabalhadores vão ter a possibilidade, de novo, de opinar e dizer o que acham que deve ser modificado lá dentro. Então, a ideia não é partir de uma solução. Por mais que possa ser tentador fazer isso, a gente está ciente de que não existe receita de bolo. Uma vez, e justamente não vai conseguir saber se por exemplo. A gente não tem como saber as respostas por área, por local de trabalho. Então, só para lembrar. E você pode saber o diagnóstico daquela área específica. Pode, mas... Claro que é, claro que é. Se você pega 30 senhas, bota num pacote e entrega para a informática, essas 30 senhas... Não, mas você pode anotar isso. É possível. Sim, não estou falando isso. Sim, claro, perfeitamente. Sim, mas deixa eu dar outra informação. Com a senha, você... bom, primeiro, os dados demográficos eles estão separados no inventário. Então, se você ficar desconfiado de que pode acontecer alguma coisa, eu preciso saber sobre o seu trabalho. Se você não quiser responder onde você está, qual a sua idade, qual o seu sexo, você não é obrigado a responder isso, o inventário continua. O nosso interesse é nas informações sobre o trabalho. Claro que, se eu obtiver informações de dados demográficos, a gente tem a responsabilidade de reduzir o acesso a essas informações só até onde eu não vejo possibilidade de identificar ninguém, mesmo sendo eu uma pesquisadora que vou tratar esses dados e que não estou aqui dentro. E, além disso, com essa senha, você não precisa responder de dentro do tribunal, você pode responder de qualquer outro lugar. Então, sim, qualquer ideia de que o IP pode ser rastreado, você pode responder de qualquer computador. Agora, aí assim, então vocês querem atacar simplesmente o problema geral. Vocês querem pegar o universo como um todo. Então, por exemplo, o interior, que tem características bem específicas,
né, eu acho que os problemas lá podem ser um pouco diferentes de uma seção da informática, por exemplo. Claro. Eu digo isso por quê? Pela experiência que eu já tenho aqui no tribunal mesmo. A seção que eu trabalhava, eu falo, o pessoal era muito infeliz lá. Eu falo isso abertamente, todo mundo sabe. E trocou o chefe e o pessoal hoje está muito tranquilo. Eu acredito que todo mundo lá está satisfeito de trabalhar lá, entendeu? Então, assim, eu acho que a partir do momento que você faz uma coisa muito, muito geral, você tenta englobar um universo muito grande, você perde essa especificidade que às vezes é muito importante. Augusto, deixa eu dar um esclarecimento de natureza técnica, que eu acho que vai ao encontro da sua preocupação. Essa pesquisa não está preocupado só com o geral, não. Quer dizer, nós vamos produzir uma fotografia nesses fatores e nessas questões global. Isso, nós vamos utilizar uma ferramenta estatística de análise inferencial que vai mostrar onde estão diferenças, tanto positivas quanto negativas. Por exemplo, o fato de estar lotado, na divisão que nós fizemos, né? A lotação diferencia a percepção sobre condições de trabalho, sobre a organização do trabalho. Então, a estatística inferencial vai me dizer assim, ó, globalmente, não importa em que lugar o indivíduo esteja dentro do tribunal, a percepção é igual, não tem diferença nenhuma. Então, não precisamos de ter política mais global, mais geral, que vai o que você está dizendo. Agora, especificamente, onde que muda a percepção em função das variáveis demográficas e profissiográficas? Aí a estatística vai dizer para a gente, olha, o fato de ser jovem, o pessoal que entrou no último concurso, está tendo uma percepção mais negativa de qualidade de vida no trabalho, ou mais positiva. Então, vamos desenvolver um projeto específico. As pessoas que têm mais tempo de tribunal se sentem menos reconhecidas no trabalho. Vamos fazer um projeto para alavancar o reconhecimento? Então, não é só, tá? Isso é muito importante. Nossa, vocês estão preocupados só com o geral. Não, não é isso. Tem o geral e tem o específico, aquilo que diferencia na percepção. O específico, então, vai ser por estratos, né? Você pega um extrato por idade, por tempo de serviço, esse tipo de coisa. Por diferença estatística. Eu não pego por idade, eu pego onde aparecer diferença estatisticamente importante. Se não... Não, sim. A pessoa vai preencher a idade dela lá, quanto tempo ela tem de casa, esse tipo de coisa. Sim. Ah, tá. Tudo bem. Tem outras pessoas querendo falar? Tá bom, obrigada. Tem uma pergunta aqui, está na ordem. Depois Walter. Boa noite. Boa noite. Levanta. Bom, antes de fazer minha pergunta, eu quero esclarecer que ela não é específica em relação ao tribunal, nem ao setor que eu estou, porque, na verdade, eu já trabalhei em duas ou três repartições públicas antes, então, além de vários setores no tribunal. É questão que eu acho que deve ser comum para vocês, eu queria só saber um geral, deve ser público e privado. Questão da temperatura, que eu vejo que, assim... eu trabalhei, por exemplo, no Ministério Público Estadual. É uma questão, por exemplo, das mulheres e dos homens. Geralmente é uma guerra, porque a mulher gosta de um lugar mais quente, os homens gostam de um lugar gelado. Às vezes vão mais instituição pública, muito de terno, muito agasalhado. E as pessoas, feito eu, pessoas com rinite, sinusite. E é um problema que não te faz faltar o trabalho, porque dificilmente você fica tão mal a ponto de precisar faltar. Mas prejudica terrivelmente a sua qualidade de vida. E se existe planos, né, de administração democrática do controle do ar e etc., porque vários lugares que eu passei essa questão e eu tenho uma rinite crônica, já tirei parte do corneto, mas não é suficiente, porque quando o ar está muito gelado, adoece. Então, quem inventou, né, que a gente deve viver a 17 graus, 20 graus? Desculpa, seu nome. Adriana. Obrigada pela pergunta, Adriana. Ela é muito pertinente. Nós falávamos disso mais cedo. Ontem, na verdade, nós falávamos disso. Não existe nenhum dado, até onde eu conheço, na literatura, de alguém que tenha inventado qual que é a melhor temperatura. A gente sabe que existe um limite de temperatura que é desconfortável. Na parte de condições de trabalho do inventário, tem itens específicos sobre temperatura. Vou perguntar, né, qual é o nível de desconforto. O que a gente pode promover em termos de ação? Bom, tem uma série de coisas que podem ser feitas, desde acordo sobre a temperatura, que já foi realizado em outros contextos de trabalho onde eu estive, onde as pessoas se queixavam da mesma coisa. Você tem razão, não afasta do trabalho, mas provoca muito mal-estar para trabalhar, desconforto, né? Então, não provoca afastamento, mas é uma questão de mal-estar. E conforto, do nosso ponto de vista, é importante, né, para você desempenhar bem suas atividades. Bom, enfim,
soluções diversas. Desde, sei lá, pensando em várias aqui que a gente já fez, desde decidir direcionamento do ar-condicionado num lugar e colocar todos os homens para trabalhar numa área daquela sala. Eu já vi isso ser feito numa empresa onde eu trabalhei, a gente decidiu assim. Então, as mulheres, eram as mulheres, se incomodavam com frio, a gente trouxe todas as mesas para um dos lados da sala. O ar-condicionado era jogado para o outro lado, se acordou lá 21 graus, que era um tanto que as meninas chegaram à conclusão de que não incomodava tanto, porque elas não adoeciam, mas ficavam como eu estou aqui agora, né, com o nariz pingando. Não se afastava, mas incomodava bastante. Então, você tem soluções possíveis, né? Sim, é claro que a gente tem um ar-condicionado central, existe uma limitação do que pode ser feito com isso, mas existe, com criatividade, boa vontade, existe o que fazer. Não é uma coisa impossível de ser resolvida, não. Tá? E a gente está ciente de que se incomoda não é uma questão menor para a gente, até porque a gente vem da ergonomia. Então, é uma questão importante, sim. Que bom que você falou. Tá, obrigado. Bom, eu acho todos devemos responder esse questionário. É uma oportunidade que temos de botar o dedo na ferida, se é que ela exista. Eu até acho que existem algumas feridas. Louvo a forma que vocês idealizam a pesquisa, a visão de vocês, né, da forma de como, né, levantar, fazer esse diagnóstico, a coragem do Dr. Geraldo, que expôs aqui também de forma bem transparente a situação do tribunal, de agravamento da saúde, por uma série de questões que nós podemos todos falar a mesma coisa, que eu tenho certeza. Todos sabemos de muitos problemas, né, além dos específicos, gerais e os específicos. Bom, dentre esses problemas que existem, que são gerais, tem uma pressão muito grande do CNJ, aquela questão que o senhor falou muito bem, são importantes, mas como? Como fazer as interferências? Algumas necessárias, outras nem sei se são tão necessárias, mas, havendo um diagnóstico, havendo uma resposta, nesse sentido, que um dos fatores de adoecimento, de falta de qualidade de vida, essa pressão absurda, desmedida, irresponsável do CNJ sobre os trabalhadores do Judiciário, se constatando isso, como isso será levado ao CNJ? Haverá um enfrentamento? Isso está sendo feito nos outros tribunais? O CNJ está fazendo isso também? São essas questões que eu queria saber. Bom, essa coisa do como vai ser levado, eu acho que é uma questão mais institucional, né? Mas eu queria aproveitar a sua questão para enfatizar dois aspectos. Como que é teu nome? Como? Walter. Primeiro, assim, eu penso que o diagnóstico vai permitir o tribunal entrar num outro momento de compreensão dos problemas que são vivenciados e daquilo que está certo, e daquilo que está funcionando, né? Porque se a gente perguntar hoje assim, o que você acha da qualidade de vida no trabalho, você vai ter um relato, uma visão, o teu colega do lado do outro, e se a gente olhar isso, a gente vai ver que tem elementos comuns e tem elementos divergentes. A partir do relatório, e aí nós colocamos isso como uma premissa absolutamente fundamental, Walter, nós dissemos à equipe do TRT, olha, não se deve fazer diagnóstico se não houver devolutiva dos resultados. É preciso divulgar para todos qual foi o resultado desse diagnóstico. Isso é qualidade de vida no trabalho. Vocês estão tendo uma oportunidade valiosa em que a direção do tribunal, os dirigentes do tribunal, o staff do tribunal está dizendo, por favor, venha cá que eu quero te ouvir. O que você pensa sobre qualidade de vida no trabalho? Fale das fontes de bem-estar e fale das fontes de mal-estar no trabalho. E, evidentemente, que esse resultado vai colocar o debate, e aí, assim, agora, indo diretamente à questão que você perguntou, do processo que se inicia, das mudanças que estão em curso, vai colocar o debate num outro patamar. Porque está fundado numa avaliação com rigor científico, né, com base científica, e eu acho que isso vai fornecer as bases para que a direção do tribunal, e aí o modo como isso vai ser feito não é evidentemente da nossa alçada, eu acho que é uma questão que eu passaria até a palavra talvez para o Geraldo, para alguém do tribunal que quisesse ver como que isso pode ser encaminhado. Mas aquilo que for, digamos assim, relacionado diretamente a esse processo de mudança, tem que dar visibilidade, tem que discutir isso, né? E, em especial, o como que isso está sendo feito. Sobre que base está sendo feito, em que medida isso está levando a um maior adoecimento, a uma insatisfação,
e que faz com que o tribunal se afaste da sua missão, né? Eu enfatizo muito uma coisa que nos parece fundamental. O serviço público brasileiro, regra geral, ele é promotor de cidadania. Nós não vendemos sabonete, né? O setor público está preocupado em que as pessoas tenham acesso a esse serviço. O setor privado é lucro, rentabilidade, competitividade. Portanto, nós precisamos pensar o modo de funcionamento do tribunal, o modo de gestão do trabalho e da organização no contexto do serviço público sobre outras bases. O tribunal não tem dono. O tribunal é uma propriedade da sociedade brasileira, é do coletivo. Então, nós precisamos constituir e construir um modo de funcionamento que se dê sobre as bases da participação efetiva, né? Eu creio que, a partir dessa visibilidade, Walter, a gente pode, então, pautar, né? Inclusive, ontem, na apresentação, estava o desembargador Pepe, e ele me procurou ao final da apresentação. Ele preside uma comissão no CNJ, que é uma reforma do judiciário e a perspectiva de que os tribunais troquem experiências no sentido de resolver os seus problemas. Ele ficou positivamente impressionado com a nossa abordagem, com a nossa visão, e nos convidou, inclusive, para apresentar essa abordagem aos membros do Conselho de Justiça. Então, aos poucos, as coisas vão, né, de diferentes formas. Agora, como que esse relatório vai ser encaminhado, discutido com as instâncias, aí é uma coisa que me escapa um pouco. Eu acho que, no momento oportuno, isso vai ser discutido. Eu queria saber o universo abrangido por essa pesquisa. Pergunta objetiva. Certo. Os magistrados serão... Essa pesquisa é dirigida a... Não, essa pesquisa é dirigida a todos que trabalham no tribunal. Entendido? Magistrados, todos os magistrados, e é fundamental que eles participem, porque eles estão vivenciando, como o Paulo disse, não há diferença, né, em relação aos afastamentos. Os servidores, todos os servidores, os terceirizados e também os estagiários. E a gente enfatiza muito isso, a importância de todos, para que não haja sentimento de exclusão, inclusive do próprio estagiário. Né? Em algumas situações, puxa, estão fazendo uma pesquisa de qualidade de vida no trabalho aí, eu trabalho aqui, mas não querem saber a minha opinião. Isso não é razoável. Professor, eu gostaria de retomar um pouco a questão da confiabilidade. Eu acho que, em parte, o senhor já respondeu essa questão, mas me fez lembrar aqui, a partir de algumas perguntas e das respostas, que nós tivemos, se não me engano, no ano de 2011, uma pesquisa sobre satisfação no trabalho que ou foi patrocinada ou teve uma atuação importante do CNJ sobre essa pesquisa. E o que mais me impressionou foi que nós respondemos, não sei se todas as pessoas responderam, mas eu me lembro desse questionário, me lembro de ter respondido com muitas dificuldades, porque o próprio acesso ao instrumento questionário era confuso, era difícil. Mas, depois de tudo isso, e eu sei de várias pessoas que responderam, qual não foi o meu espanto, quando o resultado dessa pesquisa, pelo menos publicado pelo CNJ, é que o grau de satisfação era de 90%, ou até um percentual muito maior do que esse. Quer dizer, isso não correspondia àquilo que a gente conhece do nosso ambiente de trabalho, da nossa situação de trabalho. Então, retomando, na perspectiva da confiabilidade do trabalho, a minha pergunta talvez seja, em parte, dirigida à equipe de vocês, da UNB, até que ponto a independência entre o projeto e ligação desse projeto, patrocínio desse projeto pelo CNJ, porque eu desconfio que, de uns tempos para cá, os nossos interesses do CNJ têm se colocado em campos opostos. Bom, de outro lado, a pergunta também diz respeito aos meus colegas, que são os gestores do tribunal e até o doutor Geraldo. Até que ponto a iniciativa desse projeto é uma iniciativa nossa, do TRT, até que ponto é mais uma das metas cobradas e apresentadas pelo CNJ para que o tribunal dê conta? Bom, tem parte da resposta.
Essa pesquisa não é patrocinada. Quer responder primeiro? Conceição, quanto à confiabilidade, a gente vem conversando com o grupo, né, de Brasília há muito tempo. Eu estou plenamente convencido da confiabilidade, né? Claro que eu estou plenamente convicto disso. Eu não seria uma pessoa, e eu acho que o meu grupo também, de entrar num processo desse sem confiar no processo, né, que eu acho que é uma loucura, né? Outra coisa é o seguinte, assim que nós resolvemos e achamos que era interessante para o tribunal, porque a área de saúde, ela não pode ser responsável sozinha pelo adoecimento das pessoas. Então, a gente quer o quê? O adoecimento ele faz parte de um processo. E nós queremos saber as partes desse processo. Por quê? Porque, primeiro, que nós estamos preocupados com as pessoas adoecendo e o sofrimento. E, segundo, que tem que ter interferências que fogem à área de saúde, tá? Que são interferências tipo organização e gestão do trabalho, que vai muito mais uma reforma administrativa de recursos humanos do que a área de saúde, né? E, segundo, o seguinte, a primeira coisa que nós fizemos foi apresentar esse trabalho para a doutora Dioclésia. Ela comprou a ideia, eu primeiro apresentei para o meu chefe direto, que é o caso Ataíde, né? Apresentamos a doutora Dioclésia, ela comprou a ideia, nós discutimos com o diretor-geral e eles aceitaram o desafio, tá? Como que nós pensamos em conduzir isso, né? Eu, com autorização do doutor Dioclésia, convidei o Cássio, que é o diretor da Aster, né? Convidei o pessoal do sindicato, a Lúcia não pôde vir, que ela está em Uberlândia, né? Ontem, a doutora Jaqueline, que é presidente da Amatra, participou da reunião, porque eles estão muito preocupados, principalmente o juiz substituto, está sendo um problema, eles têm... Porque antigamente a pessoa substituía 5 anos, depois ia para um lugar fixo. Hoje a substituição está quase ad eterno, né? Então, o que a gente pensa, nós convidamos as entidades de classe, nós estamos convidando, a administração está sabendo disso, o diretor-geral do tribunal está sabendo disso. Então, o que a gente pensa, a presidente da Amatra, né? Então, o que a gente pensa é que esse processo vai ser legítimo, tá? Agora, o que nós mais precisamos é das respostas. E um número grande de pessoas, porque estatística é isso. Não, não, isso não foi, não. Não, não. Não foi encomendada. Não. Não, Conceição, não foi patrocinado e, assim, eu não sei exatamente, aí é uma preocupação com rigor científico que vem da academia, eu não sei exatamente o que se chama de satisfação, eu sei o que eu chamo de qualidade de vida no trabalho. Tem lá 61 itens para você responder, que estão divididos naqueles 5 fatores que apareceram. Então, se você me perguntar, tem qualidade de vida no trabalho, eu vou poder te dizer, com base nas respostas, olha... Tem porque as pessoas estão dizendo que são felizes quando chegam no trabalho e saem do trabalho. Nem porque a pessoa está dizendo que se sente reconhecida. Eu posso não só devolver, a gente devolve assim, né? Na devolutiva dos resultados, que ainda não está marcada, porque a gente não fechou o cronograma em função de repente, ter que estender um pouco a coleta de dados, que vocês vão receber assim, olha, o tribunal percebe as condições de trabalho positivamente, ou tem lá a escala Likert de 0 a 10, no que se refere à temperatura, está percebendo como 5. No que se refere ao mobiliário, está percebendo como 9. Né? O que eu chamo de organização do trabalho, pressão por prazos e resultados e cobrança, está aparecendo como 2. Então, o que eu posso te dizer, eu não sei o que é chamado de satisfação. Não estou dizendo que a pesquisa não tem validade. O que eu estou querendo te dizer é que eu tenho 61 itens para te explicar por que a qualidade de vida do trabalho está positivamente avaliada ou negativamente avaliada. E, além disso, vocês podem se expressar livremente em 4 questões abertas, né? A ideia não é ninguém se identificar, mas você pode descrever seu problema. Vai ser tratado agrupado. Eu não vou olhar essas respostas uma a uma, o software que vai lá dar conta de fazer as análises. Mas, no geral, a gente tem uma correlação importante entre o que é respondido no quantitativo e o que aparece no qualitativo. Termina que o qualitativo ilustra o que o quantitativo mostrou. Mas o que eu posso te dizer é que, né, uma vez que isso foi validado, já foi rodado com 8.000 pessoas,
a gente tem condição de, com fidedignidade, mais do que confiabilidade, é fidedigno estatisticamente falando, de garantir que aquelas notas que estão aparecendo lá têm importância estatística. Tá? O Cássio foi direto ao ponto, né? Tudo isso, que o CNJ é realmente um vilão hoje para os servidores. Essa a imagem que ele tem, muito clara, um algoz, um vilão. Então, isso fica muito claro. Então, quando no momento que você fala que o PEP achou o trabalho de vocês bastante interessante, é porque o CNJ me parece que não conhecia o trabalho. Então, não está... dá uma sugeriu que estava sendo patrocinado. Eu só queria acrescentar aqui, Conceição, que em relação a essa questão do CNJ, isso é até um contraponto ao que tudo que vem sendo ditado pelo CNJ ser tão agressivo do ponto de vista do atingimento dessas metas e a consequência que isso tem na nossa atividade, na nossa qualidade de vida, que a gente percebeu, né, a partir da área de saúde do tribunal, essa necessidade de se diagnosticar e tomar providências. Não basta ter um diagnóstico, né? Quando você tem resultado de exame, você toma alguma providência com relação àquilo. Então, o objetivo é esse. E aproveitando obrigada. Aproveitando a metáfora do resultado de exame, assim, a gente acredita que também não dá para tomar nenhuma providência sem o resultado de exame. E não dá para dizer que a providência tem que ser tomada se você não tem um embasamento validado, que já foi realizado em outras instituições e que garante isso. Então, assim, a ideia é que o diagnóstico sirva como ferramenta, inclusive, para política pública, fazer outro tipo de exigência, mudar a meta, se for o caso, né? O caso é que só baseado em tem gente se queixando, né, não funciona. A gente já tem dados epidemiológicos. Agora, eu preciso dar voz para essas pessoas que estão aparecendo nos dados epidemiológicos como pessoas que adoecem. Tá? Agora, muito importante, vamos conseguir resolver? Não sei. Vamos conseguir... Depende, o que nós vamos encontrar? A resposta é o trabalho em conjunto de nós todos, né? Então, é isso. Gente, eu estou um pouco preocupado, porque o doutor Mário vai pegar o voo ainda, hoje é sexta-feira. Não, mas dá tempo ainda. de responder mais questões. Se vocês... Você acha, você vai dormir ainda hoje. Alguém mais quer fazer uma pergunta, gente? Augusto. É importante você falar no microfone, Augusto. Por conta da filmagem. As pessoas que estiverem acompanhando poder te ouvir. Até para gravar, né? Vocês disseram que já aplicaram esses questionários em 4 instituições, não é isso? Em 4 órgãos. Só no judiciário que a gente está falando. Não, enfim. Até hoje vocês já aplicaram em quantos? Em 4, 5, não sei. Mas você já tem algum estudo comparativo entre os resultados, entre os órgãos, se os problemas se repetem, se há muita diferença entre eles, e se esses resultados são publicados de alguma forma na internet, que eu possa consultar, que eu possa dar uma olhada nisso? A publicação dos dados, na maior parte dos casos, não pode ser feita além da intranet do órgão por uma questão de sigilo e respeito com os respondentes daquele órgão. Então, não dá para você acessar os resultados específicos dos outros órgãos, bem como não vão acessar o de vocês. Só se, enfim, for uma decisão aí maior que isso seja divulgado depois. O que a gente tem são as publicações de artigos científicos com os dados, mas não estão identificados por local. Comparação significa... A gente tem as notas, né, que são dentro desses fatores, nas, sei lá, 11, 12, não sei quantas instituições que a gente já conseguiu fazer esse tratamento de dados. Mas eu não posso te dizer, porque eu não consegui ter tempo ainda para fazer. A gente não teve então ainda não há equipe para fazer. O que a gente tem aqui, na maior parte dos casos, existem 2 fatores que aparecem como fatores piores, que é a organização do trabalho, reconhecimento e crescimento profissional. São os 2 fatores onde a nota puxa para baixo na média de qualidade de vida no trabalho. Organização do trabalho, você viu ali, fator de meta, prazo, pausa, né, e reconhecimento e crescimento profissional. Eu não posso te afirmar se essa diferença é realmente significativa entre um órgão e outro, porque eu não fiz essa análise estatística ainda. Ok, só isso. Rapidinho, na transparência tinha um alfa ali, aquilo ali é um peso? O que aquilo significa? Nos fatores que vocês foram apresentando? Alfa de Cromba. Alfa de Cromba é uma medida estatística de fidedignidade. Quanto mais alto for o alfa, a gente trabalha acima de 0,6.
Quanto mais alto for o alfa de Cromba, mais significa que aquela medida estatística representa e mede realmente o que ela quer medir. É por isso que o mobiliário é mais fácil de medir, né? Por isso estava 0,90, eu acho. Sim, tem fatores que são mais fáceis mais confiável que você vai perguntar. No intervalo de 0 a 1. Entendi. Perfeito. Bom, tem mais alguma questão? Bom, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade, até enfatizar que, do ponto de vista da nossa experiência, nós somos servidores públicos federais, nós temos interesse que o serviço público funcione. A nossa visão é de que o sentido de ser da universidade é aplicar uma suposta expertise ou competência para ajudar a resolver os problemas dos órgãos públicos. E eu acho que, por tudo que foi dito, né, nós temos uma filiação muito forte e um compromisso muito forte, ético, tá certo? De respeito às pessoas, respeito à identidade das organizações, né, para que isso não fira a dignidade, isso é um pressuposto absolutamente fundamental, e fundamentalmente um compromisso de que o Estado brasileiro e as suas agências funcionem melhor, porque o Brasil é um Brasil ainda com muita desigualdade, com muitas diferenças, né, e nós precisamos de um país melhor, e nós precisamos de um órgão público que funcione cada vez melhor. Cada um de nós precisamos ter o orgulho de ser servidor público. Tá? Nós temos um papel muito importante nessa realidade tão difícil do Brasil. Então, essa pesquisa, esse diagnóstico, isso é ponto de partida, não é ponto de chegada, tem que se traduzir em política e programa, e tem um desafio coletivo de cada um de vocês na aplicabilidade para que isso se torne realidade. A gente insiste muito na seguinte ideia: bem-estar não se delega. Eu não transfiro para o meu colega do lado para cuidar do meu bem-estar. Cada um de nós precisamos ser protagonistas desse processo. Tá? E não ficar esperando do diretor de RH, do diretor de saúde, do presidente. Evidentemente, eles têm o papel deles, a responsabilidade institucional precisa ser feita, mas cada um de nós precisamos cuidar do bem-estar. É assim que se constrói coletivamente, né, a questão da qualidade de vida no trabalho. Então, conte conosco, nós vamos acompanhar todo esse processo e, após diagnóstico, após os produtos, a gente continua presente no sentido de auxiliá-los naquilo que for possível. Muito obrigado, eu passo a Carmen. Bom, eu não vou me repetir, eu agradeço a oportunidade. Eu vou pedir para a Raquel depois, que acabou que meu e-mail não foi para cá, mas como eu sou coordenadora acadêmica, eu estou à disposição para, né, resolver qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tiverem. Podem fazer o contato por intermédio da equipe aqui do tribunal, ou depois, Raquel, você passa, por favor, meu e-mail para que vocês possam entrar em contato. Sintam-se à vontade para fazer isso a qualquer momento, para esclarecer qualquer dúvida. Obrigada. Boa noite, obrigado a todos. Boa sexta. Dia Internacional do Serviço.